Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui pelo Facebook. Hoje, mais uma segunda-feira, 25 de abril. E é um prazer poder ter este momento para meditarmos na Palavra de Deus. Eu convido a todos para participar conosco. Estaremos meditando na Palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 35 ao 39. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco, acompanhe. Também deixe o seu comentário, se quiser colocar aí qual cidade, qual lugar onde nós estamos nos acompanhando. Também pedido de oração. Enfim, participe. Você é convidado para participar conosco. E também pedimos para que compartilhe, para que outros também possam ser alcançados pela palavra do Senhor Jesus. Hoje, a transmissão aqui pelo Facebook, no decorrer da semana, que a mensagem também estará disponível ali no canal Mensagens Restauradoras, ali no YouTube. Aqueles que têm dificuldade pelo Facebook, você conhece algum amigo, algum irmão, alguém que não tem Facebook ou que tem dificuldade, o Facebook que tem mais facilidade com o YouTube, você pode depois estar enviando também a mensagem pelo YouTube para que eles possam ouvir. Hebreus capítulo 10, versículos 35 até o 39, diz assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e, se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Convido a todos para que medite na palavra de Deus. Retire este momento para refletirmos, para analisarmos, para que possamos entender a palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos aconselha aqui dizendo: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. E o que é rejeitar a confiança? Como se rejeita uma confiança? Quantas vezes nós recebemos o chamado de Deus, recebemos as bênçãos do Senhor, recebemos o nome do Senhor, começamos a caminhar, começamos a servir a Deus, ou às vezes começamos a trilhar apenas os caminhos do Senhor, começamos a buscar e nasce em nós, é gerada em nós aquela fé viva, aquela confiança e cremos na promessa, na palavra de Deus. Porém, no decorrer da nossa caminhada, vêm as dificuldades, vêm as fraquezas, vêm as lutas, vêm problemas. E a nossa confiança em Deus começa a ser abalada, começa a não ter o mesmo vigor. E nós vamos deixando de ter aquela confiança plena, porque as circunstâncias à nossa volta muitas vezes dizem que não. E nós nos esquecemos das promessas de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da graça do Senhor, e nos prendemos às circunstâncias e aos acontecimentos da vida. E quando nós olhamos mais para o mundo, mais para o pecado, mais para a nossa vida, mais para aquilo que acontece à nossa volta, e deixamos de olhar para o Senhor, para o seu amor, para a sua graça, nós estamos rejeitando a nossa confiança.
Porque a nossa confiança já não tem mais o mesmo vigor, o mesmo efeito. Você vai deixando de lado e vai substituindo a confiança plena no Senhor por dúvidas, por ansiedades, por depressão, por medo. Você vai substituindo. Às vezes olhando muito para o passado, ou muito preocupado com o futuro, ou vivendo em excesso do presente. Mas o que nós precisamos aprender a cada dia é exercitar a nossa confiança para com Deus. Então nos diz aqui: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque quando nós exercitamos a nossa confiança, quando vivemos numa confiança plena, nós alcançamos o galardão, alcançamos a recompensa, alcançamos a bênção de Deus. E diz a palavra do Senhor aqui nesse texto, que o justo viverá pela fé. E aquilo que se vê não é fé. Olha, eu creio, mas eu não estou vendo. Não. No capítulo 11, versículo 1 aqui de Hebreus, nos diz a palavra do Senhor, texto que muitos sabem de cor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Então, se eu vivo por aquilo que eu estou vendo, pelo que eu vejo nas circunstâncias, pelo que eu vejo ao meu redor, eu não vivo por fé. E a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Então precisamos ter esta confiança. Mas às vezes nós damos muito lugar para a ansiedade. Parece que demora muito. E às vezes ouvimos palavras, promessas de Deus. O Senhor tem prometido galardão para aqueles que o buscam. E parece que não vamos alcançar, está tão distante. E o que é necessário? Como nós conseguimos alcançar a promessa de Deus? A palavra do Senhor nos diz aqui: porque necessitais de paciência. Para alcançar precisa ter paciência. Para quê? Por que precisa de paciência? Depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. As promessas, e muitas vezes nós encontramos na palavra de Deus as suas promessas condicionadas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter, então ouvirei o seu clamor, sararei a sua terra. Nós encontramos a promessa de Deus. Tinha condição. E às vezes nós queremos alcançar a promessa de Deus sem fazer nada. Não, é pela misericórdia, é pela graça. Então eu não preciso fazer nada, porque Deus já fez, e Deus abençoou, e Deus fala, e Ele cumpre. E tudo isso nós sabemos que Deus cumpre aquilo que Ele fala. Por isso a palavra do Senhor diz aqui: depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E às vezes nós ficamos tristes, nos abatemos, porque parece que as promessas de Deus não vão se cumprir. Mas a pergunta que devemos responder: você já fez a vontade de Deus? Se for perguntar aqui, quem quer alcançar a promessa de Deus? Quem quer alcançar a herança do Senhor? Quem quer alcançar as bênçãos de Deus? Todos querem. Mas há uma condição. Primeiro nós precisamos buscar e fazer a vontade de Deus. Não é de qualquer maneira, porque Deus não é qualquer um. Deus é Senhor, é soberano, é um Deus zeloso, é um Deus justo, é aquele que conhece a nossa necessidade. Ele é um Deus misericordioso, amoroso, mas é justiça, é santidade, é zelo, é fervor. Louvado é o nome do Senhor.
Então nós precisamos conhecer. E conhecendo a Deus, nós podemos expressar a grandeza de Deus. O mundo busca, e muitas vezes por falta de conhecer a Deus. E aí fala, ninguém explica Deus, ninguém fala, Deus é um mistério que ninguém consegue explicar. Será? A palavra do Senhor nos mostra quem é Deus. Aquele que amou o mundo de tal maneira que se fez homem e esteve entre os homens para salvar o homem pecador. Deus se fez homem para falar com o homem, para que o homem pudesse entender a sua voz. Deus é aquele que na sua grandeza olhou do céu à terra, não viu um justo sequer. Mas Ele nos amou de tal forma que verteu o seu sangue para purificar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Deus é aquele que o seu amor é tão grande que te dá liberdade para fazer escolhas. Se quer de fato servir a Ele ou não. Desde quando Ele criou o homem, Ele colocou ali para o homem a vida e a morte, para que o homem pudesse escolher. Mas não nos esqueçamos que Ele é justo, de forma que cada um é responsável pelas escolhas que faz. Então, precisamos confiar a cada dia e conhecer a Deus. E o conselho da palavra do Senhor é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, se a promessa de Deus está demorando, se você acha que está tardando, você acha que há dificuldade, pergunte para si mesmo se você tem feito a vontade de Deus. Depois alcançamos a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. O Senhor não é um Deus tardio. Ele age no tempo certo, louvado é o nome do Senhor. Muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas Ele age no tempo. E ainda que parece que a volta do Senhor está tardando, ainda que parece que a promessa de Deus está tardando, mas diz aqui, é um pouquinho de tempo. O que há de vir virá, não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Não é por vista. O apóstolo Paulo, escrevendo uma ocasião, diz assim: andamos por fé e não por vista. E a palavra do Senhor ainda diz aqui: e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor, quando chamou os apóstolos, lá no início do seu ministério terreno, quando Ele começa a chamar os apóstolos, uma ocasião nós encontramos que Ele alertou dizendo: quem lança a mão ao arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então, que tipo de cristão você é? Aquele que se retira, aquele que deixa a palavra, aquele que deixa a mensagem, aquele que despreza a confiança no Senhor. Diz: a minha alma não tem prazer nele. São atitudes que não agradam a Deus, não alegram a Deus. E quando nós tomamos atitudes que não alegram a Deus, a consequência muitas vezes é a fraqueza. E nós encontramos na palavra do Senhor dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, como ter força? Tendo atitudes que alegram a Deus. E à medida que vamos tendo atitude que alegra a Deus, sem desprezar a confiança, sem rejeitar a confiança plena, vivendo a cada dia, buscando entender e viver a vontade do Senhor, nós vamos sendo fortalecidos. E diz a palavra: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Os que se retiram, retiram-se para a perdição.
Quantos que passam anos ali no meio do povo de Deus, servindo a Deus, na casa do Senhor, e de repente ele resolve abandonar os caminhos do Senhor, escolhe o pecado, escolhe o engano, deixa a mensagem do Senhor, rejeita a confiança plena, e ele caminha para a perdição. Outros dizem: eu não vou cultuar, eu cultuo mesmo em casa, eu vou ficar em casa, eu vou ficar parado, e deixa de buscar ao Senhor, e ele vai se esfriando na fé. E quando vê, o inimigo preparou laços e ele caiu, e ele vai sendo levado pelo mundo, levado pelo pecado, pelo engano. Mas nos diz a palavra do Senhor, no versículo 25 aqui mesmo: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai aproximando aquele dia. Então, não deixando de congregar, não deixando a comunhão, não deixando a participação, mas admoestando, aconselhando uns aos outros, encorajando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, quando vedes que vai chegando aquele dia, o grande e glorioso dia do Senhor. Aquele que se retira, aquele que deixa, ele vai caminhando para a perdição. Mas nós, diz aqui, nós que cremos na mensagem, nós que temos o nome do Senhor Jesus, nós que temos o Espírito de Deus em nossa vida, nós que alcançamos um dia a revelação da palavra, do nome, da graça do Senhor, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você crê? Aquele que crê, crer significa conhecer e obedecer. Ninguém pode dizer que crê em Deus se não conhecer a vontade de Deus, se não viver a vontade de Deus, se não obedecer a palavra de Deus. Ele não crê. Ele apenas sabe que existe um Deus, mas não crê. E o que nós precisamos é crer inteiramente. Porque a salvação vem através de crer. O apóstolo Paulo, falando ali ao carcereiro, nós encontramos lá no livro de Atos, quando ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então Deus é aquele que quer salvar, mas para alcançar a salvação de Deus é necessário crer. E repetindo, crer significa conhecer e obedecer. O crer está nas nossas obras, ele é expresso através das nossas ações, ele não é expresso apenas pelas nossas palavras. Aqueles que creem, esses são aqueles que conservam a sua alma. É aqueles que não se perdem com o mundo, não está preso nas conquistas mundanas. O Senhor Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por amor de mim, achá-la-á. Então aqueles que se prendem, vivem apenas pelo material, pelo visível, pelo palpável, que rejeita a confiança, que vão se distanciando, deixa de buscar, deixa de fazer a vontade do Senhor, vão se retirando, vão caminhando para a perdição. Mas aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que depositam a sua fé no Senhor, aqueles que buscam a vontade de Deus para cumpri-la, esses conservam a sua alma. E eu pergunto, e quero deixar aqui, para que, prezado irmão, amigo internauta, possa responder para si mesmo: você é daqueles que se retiram ou daqueles que creem? Para onde você está caminhando? Para a perdição ou para a conservação da alma? Que Deus continue abençoando a cada um. Que Deus continue derramando da sua graça, do seu poder, e que nós possamos a cada dia estar andando em fidelidade para com Deus, fazendo a vontade do Senhor,
e então é certo que as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando, pedindo de oração aqui a favor de Lara, que está internada, a favor da sua mãe Jéssica. Vamos estar orando também a favor do pastor Ademir, ali da cidade de Santa Bárbara, irmão Rodolfo, ali de Santa Bárbara também. Vamos estar orando, apresentando ao Senhor Jesus. Continuar orando a favor da Mariane. Tivemos a notícia, boa, graças a Deus, que já deixou o hospital, mas vamos continuar orando para que possa ter a recuperação completa da sua saúde, tanto física quanto espiritual. E sempre orando os demais pedidos de oração, os demais que têm buscado, os irmãos que lembrar de algum pedido, coloque diante do Senhor. Vamos falar com Deus, buscando sempre a presença do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder. Senhor, por esse momento que passamos meditando na tua palavra. E agora pedimos, Senhor, ajuda-nos, dá-nos, Senhor, a tua graça, o teu poder. Dê uma noite de paz e descansa a cada um. Senhor, guarda, livra de todo mal. Abençoa, Senhor, a todos que tenham ouvido a tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito possa falar em cada coração e cada um, Senhor, possa ser edificado por ti. Senhor, dai, ó Deus, a tua direção e o teu poder. Abençoa, Senhor, esses pedidos que têm chegado, ó Senhor, que aqui temos citado, meu Deus, e os demais que vão colocando, Senhor, no decorrer dos dias, ali, pedindo, Senhor, a tua bênção, a tua graça. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Dá, ó Deus, segundo a tua vontade, conforme a necessidade, Senhor, porque o Senhor as conhece. Ó Senhor, ajuda. Abençoa também aqueles que têm ouvido a tua palavra, mas ainda não tomaram, Senhor, uma decisão de te servir, de te adorar, ainda não tomaram a decisão de consertar a vida contigo, aqueles que estão distantes, Senhor, da tua casa, que distanciaram, Senhor, e caminhando, ó Deus, para a perdição, meu Senhor, mas que o teu Espírito possa fortalecer e restaurar, ajudar, para que tomem uma decisão, Senhor, e poder regressar para a tua casa e num propósito firme, caminhar, ó Deus, para a vida eterna. Senhor Jesus, ajuda e dê a tua bênção. Senhor, supre a necessidade de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um, continue derramando do seu poder, da sua graça. Agradeço a todos os irmãos, amigos pela participação, os irmãos que têm compartilhado, que têm participado, os irmãos que estão ouvindo, várias partes aí do país. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando. Também nos colocamos à disposição. Se tem alguma dúvida com relação à palavra, deseja estudos bíblicos, deseja conhecer mais, mande-nos uma mensagem. Na medida do possível, estaremos respondendo com todo prazer. Também convidamos para participar conosco às quarta, sábado e domingo às 19h30, ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. Quarta, estudo bíblico, sábado, domingo, culto, às 19h30, rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, Votorantim, estado de São Paulo. Será um prazer ter a tua participação. E permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus. Tenham a todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardado e amparado nas suas santas e poderosas mãos. Amém.